Amém, querido? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Judas. Antes de Apocalipse, é o livro de Judas. E Judas, esse Judas aí não é o traidor que traiu Jesus não, viu, querido? Quem traiu Jesus fui eu, estou brincando. Mas esse Judas não é o Iscariotes, esse Judas não é o Judas Iscariotes, tá bom? Então, nós pregamos uma série de mensagens que tem um título muito polêmico, não é? E essa série teve 4 mensagens com o título Não sois salvos pela graça por meio de uma fé sem obras. O título é assustador, mas nós compreendemos o que quer dizer. Então, muitas vezes as pessoas, elas estão vivendo um evangelho, que é um evangelho que é sempre daqui para lá. Daqui para lá. Eu estou falando da realidade dessa igreja local aqui, né? O que eu posso fazer pelo Senhor? Como eu posso me santificar mais? O que eu posso mais fazer pelo Senhor? Como eu posso orar mais? Como eu posso jejuar mais? Né? Como eu posso ser uma pessoa mais cheia do Espírito Santo? Sempre um evangelho daqui para lá. Mas a verdade é que o evangelho começa de lá para cá. Tudo começa nele, nós estamos aqui por causa dele, amém, queridos? Então, na semana passada nós começamos então uma mensagem que chama Ele é o autor da minha salvação, falando de tudo que Ele fez. Então hoje nós vamos continuar numa linha de mensagens que fala desse evangelho que vem de lá para cá. Tudo que o Senhor já fez e continua fazendo por nós. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre esse título aqui, ó. Ele nos mantém de pé. Fala aí, Ele me mantém de pé. Esse aqui é outra coisa que muita gente tem dificuldade. É claro que eu tenho que fazer um esforço para me santificar, não é verdade? É claro que eu tenho que fazer um esforço para me separar do pecado. É ou não é verdade? Só que tem muita gente que ela vive pensando que lá na frente ela vai cair em pecado. Sabe, ela até na hora de confessar o pecado e pedir perdão a Deus, ela confessa o pecado e pede perdão assim: Poxa vida, eu já sei que 3 semanas eu vou pecar de novo, esse mesmo pecado. Eu estou pedindo perdão aqui, mas eu já sei que daqui 1 mês eu vou pecar esse pecado de novo. Quem já passou por isso? Fala, seja corajoso. Ó, tem muita gente corajosa aqui, hein? Os outros que não levantaram a mão também são corajosos, eles só estavam um pouquinho distraídos. Mas veja bem, não é verdade que tem muita gente que às vezes vai... Até para pedir perdão com essa consciência, a pessoa sabe que vai cair de novo no erro. Por que que isso acontece? Sabe por quê? Porque a pessoa está achando que ela vai se manter de pé na força dela. E que isso depende só dela. E que é só na força e na decisão dela que ela vai se manter firme e de pé diante de Deus. E isso não é verdade. Quer ver uma coisa? Quantos aqui, antes de entregar a sua vida a Jesus, tentavam largar o pecado, mas não conseguia de jeito nenhum. Aí entregou a vida verdadeiramente a Jesus, conseguiu largar o pecado assim com facilidade. Quem? Você está entendendo? Por quê? Por que que antes a gente não conseguia e agora de repente esse pecado sumiu da nossa vida? Sabe por quê? Porque não é obra só nossa não, querido. A obra é dele, e nós vamos falar disso aqui hoje. Amém? Então vamos ler Judas 24. Olha o que está escrito, ó. Judas 24. Se você tiver sem Bíblia, está no telão aí, você pode ler, tá bom? Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade,
domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Amém, querido? Hoje é uma pregação que quando eu for falando algumas coisas que você vê que for verdade, você vai falando amém, aleluia, eu quero, glória a Deus, eu quero, amém. Amém? Então, primeira parte, número 1, olha como o texto começa. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Eu fico empolgado com Jesus, querido. Porque quando você está andando num relacionamento com Jesus sincero, íntimo, o diabo vem tocar em você, o Senhor fala assim, ó. Psiu. Aí não. E o diabo fica lá rodando ao derredor, buscando brecha para tragar alguns, mas ele só pode ficar ao derredor, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, ao derredor o diabo pode ficar, mas ao redor o anjo do Senhor, para te livrar. O que a Bíblia diz, querido? Nunca vai vir a você uma tentação que você não possa suportar, mas o que vai acontecer? Sempre que uma tentação vier, Deus vai enviar o escape, sempre. Então o diabo vem, joga uma tentação, Deus vai lá e coloca o escape. Você está indo num caminho aqui, o diabo põe a tentação na sua frente. Está entendendo? O Senhor vai e faz um túnel por baixo, assim, de escape, você passa por baixo, sai, e nem viu a tentação. Você está entendendo, querido? Porque Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. Isso é demais. Querido, se eu fosse na minha própria força, deixa eu te falar, essa igreja aqui não existiria, não. Porque eu lembro como que eu era antes de Jesus. Ih, rapaz, não vale nem a pena falar. Era ruim demais da conta. Mas aí Jesus entrou e mudou tudo. Então, é uma coisa que você tem que saber. Você não pode viver com medo de pecar de novo, porque Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. Você não vai cair de novo, você não vai pecar de novo, você não é mais escravo do pecado. Agora, o que acontece? Existem maneiras que o Senhor faz isso. Então, o próximo texto é Gálatas 5,16. Olha o que Gálatas 5,16 diz, está no telão. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo, vontade, né? A vontade da carne, o desejo da carne. Agora, quando está falando o Espírito, tem muita gente que às vezes, até por não conhecer mesmo, ela pensa assim, andar no Espírito. Então a pessoa acha que tem que andar assim. Não é isso não, querido. Quando você vê na Bíblia a palavra Espírito, escrita com E maiúsculo, não sendo início de frase, sempre essa palavra Espírito com E maiúsculo se refere ao Espírito de Deus, correto? Então, quando fala andai no Espírito, é andai no Espírito de Deus, você está entendendo? Quando você está andando no Espírito de Deus, porque é uma coisa que eu acho lindo, eu já dei esse exemplo várias vezes, mas eu vou pedir para a gente dar esse exemplo mais uma vez, vou pedir a ajuda do Felipe aqui, ó. Felipe, tira essa toalha aí do projetor e vem cá com ela para mim, por favor, que eu vou fazer você passar um pouquinho de vergonha só, mas você é muito meu amigo e eu posso fazer você passar só um pouquinho de vergonha aqui, tá? Esse é o Felipe, vamos dar um aplauso a Jesus pelo Felipe, ó. Ele está aqui assim, pastor, está sendo gravado, pastor. Bom, querido, deixa eu te falar, eu já dei esse exemplo várias vezes, mas eu vou dar de novo. Imagina que esse manto aqui seja Jesus, tá bom? E o Felipe é você. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que agora você está com Cristo. Por exemplo, o Felipe, finge que aí você dá a mão para Jesus aí, ó. Finge que o Felipe está andando com Jesus, ó, vai lá. Então aí está o Felipe andando com Jesus. Você está entendendo? Aí, volta Felipe. Então o Felipe está aí andando com Jesus, tá certo? Mas a Bíblia não diz que você está com Jesus. Sabe o que a Bíblia diz?
A Bíblia diz que você está em Jesus. Vou te explicar. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, Paulo escreveu aos Coríntios dizendo assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo também escreveu aos Romanos, capítulo 8, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós não estamos com Jesus, nós estamos em Jesus. Ou seja, nós estamos dentro dele, nós estamos envolvidos, cercados por ele. Nós e ele nos tornamos um só. Ele é o cabeça do corpo. Cabeça não separa do corpo, cabeça e corpo é uma coisa só. Então preste atenção, você que já entregou sua vida completamente em Jesus e vive pela fé, você não está com Cristo, você está em Cristo. Então, andai no Espírito. Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas você entendeu a diferença de estar em e estar com? Amém? Você está com Cristo ou você está em Cristo? Vamos dar um aplauso pelo Felipe. Obrigado, Felipe. Então, querido, a mesma coisa funciona em relação ao Espírito. Sabe por que muita gente tem dificuldade de se relacionar com Deus? Porque a pessoa entra no quarto e ela acha que ela tem que ficar horas e horas implorando para o Espírito de Deus vir. Ó, Espírito de Deus, vem nesse lugar, por favor, eu estou implorando, Senhor, vem nesse lugar. Ó, Senhor, vem nesse lugar, que ele está errado. É até muito bonito, talvez, sua humildade, mas é errado, sabe por quê? Porque a Bíblia ensina que Jesus hoje está sentado à direita de Deus. Não é isso? Então Deus está à esquerda de Jesus. E o Espírito Santo? Está à direita de Jesus? Onde é que está o trono do Espírito Santo hoje? Em nós, querido. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, querido, eu não preciso ficar pedindo lá no meu quarto, ó, Espírito Santo vem. Deixa eu te contar uma coisa, muita gente não acredita nisso, mas é bom você começar a acreditar. Deus é vivo e Deus fala. E uma vez eu, erroneamente, que a gente erra e perece por não conhecer as Escrituras, eu estava lá também no meu quarto, adorando, e pegar o meu violão lá, adorando ao Senhor, e eu estava tão quebrantado, tão desejoso de estar ali me relacionando com o Senhor, e eu comecei a falar, ó, Espírito Santo, vem nesse lugar, Espírito Santo, vem nesse lugar. Queridos, eu te prometo que eu ouvi dentro de mim, eu não ouvi uma voz aqui não, mas dentro de mim, eu ouvi isso aqui, ó, você está me ofendendo. Eu falei, não pode, essa voz, pode, Senhor. Aí eu parei de tocar, eu falei, Senhor, eu estou te ofendendo, isso é uma verdade? E aí eu ouvi outra frase, e a outra frase foi, eu habito em você. Aí, irmãos, eu comecei a chorar e pedir perdão ao Senhor. Perdão, Senhor, porque em vez de eu te reconhecer, você está entendendo? Eu fiquei mais preocupado com a religiosidade do como falar e não reconheci a presença do Senhor. Me perdoe, Senhor, nunca mais eu vou orar aqui, orando, pedindo para o Senhor vir, porque agora eu sei, porque a Tua palavra diz que o Senhor habita em mim. Então, qual é o problema? Quando a pessoa não entende que Deus habita nela, eu vou te explicar. Tem muita gente, aqui não tem ninguém assim, em nome de Jesus, mas tem muita gente que a semana, agora eu vou falar igual um cearense, tá? O camarada é esculhambado, vive esculhamba todo mundo, fala sei o que, xinga, dá mau testemunho e tal, mas no dia de ir para o culto, meu amigo, e vai, firme nas promessas do meu Salvador, e vai. Mas deixa eu te falar,
Você sabe aonde muitas vezes está o erro? Muitas vezes a pessoa nem é hipócrita, nem é porque a pessoa é falsa, não. Muitas vezes a pessoa é assim porque ela não entendeu que o Espírito Santo de Deus quer habitar nela. Então a pessoa vai e ela faz toda uma cerimônia e assim, ó, entre aspas, ela não entendeu que ela é igreja e ela vai para a igreja para ver Deus. Ela vai para a igreja para falar com Deus, como se Deus tivesse lá naquele lugar que eles chamam de igreja e não nele. Aí como Deus não está em mim, então aqui eu posso até falar palavrão. Mas quando ele está numa reunião, num culto como esse, ele não fala nenhum palavrão, porque ele respeita o lugar, porque Deus está aqui. Mas se ele tivesse consciência de que Deus está nele, em todo o tempo, em lugar nenhum ele falava. Se a pessoa tiver o entendimento que o Espírito Santo habita nela, ela vai ter, querido, todo respeito, reverência, temor ao Senhor, e ela vai andar. Você está entendendo, querido? Então, quando você entende que você pode andar no Espírito, talvez semana que vem, então, nós vamos falar de alguns passos para andar no Espírito, não é o de hoje. Mas o que a Bíblia está dizendo é, andai no Espírito, e você vai fazer a vontade da carne só de vez em quando. Não é não? Andai no Espírito, e de mês em mês satisfareis a concupiscência da carne. Não? Fala comigo, querido, jamais. Jamais! Quando você anda no Espírito, querido, a palavra de Deus está garantindo, você jamais vai fazer a vontade da carne. Deus é demais, não é não? É ou não é? Olha o que diz Mateus 6,13. Todo mundo já conhece esse texto, porque faz parte da oração tão conhecida do Pai Nosso, né? Mateus 6,13, está no telão. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você acha que Jesus ia nos ensinar a fazer uma oração, querido, que Deus não responderia? Se Ele ensinou que nós poderíamos orar, não nos deixe cair em tentação, é porque Ele é poderoso para não nos deixar cair em tentação. Eu acho que a partir de hoje você não peca nunca mais. Aleluia! Então a primeira parte do versículo de Judas é: Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. A segunda parte é: e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Então o primeiro ponto foi: Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. O segundo, apresentar-vos, repete comigo, apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Olha, querido, deixa eu te falar, irrepreensível significa não ter nada para repreender. Estou falando de conduta, de pecado. Não estou falando assim de você olhar para mim e falar: pastor, que barba feia. Está repreendida essa barba sua, pastor, conserte essa barba. Né? Eu não estou falando desse tipo de repreensão, não. Estou falando de repreensão de pecado. Né? Quando você está irrepreensível, você não pode ser repreendido pela sua conduta. O texto está falando, querido, que além de te guardar de tropeçar, Ele também é poderoso para te apresentar irrepreensível. Agora, não é irrepreensível com tristeza. Sabe? Puxa vida, agora também eu tenho que ficar andando todo certinho, assim, desse jeito, nem posso fazer nada. Deus do céu, forró do sítio lá truando e eu não posso ir. Você está entendendo? Aqui não está falando, querido, que é irrepreensível com tristeza. Você está entendendo? É irrepreensível com alegria. Fala comigo, irrepreensível com alegria.
Quando você está andando, querido, e você tem consciência que você é envolvido com o Espírito Santo, e aí você não está mais caindo em tentação, porque Ele é poderoso para te guardar de tropeçar, e você começa a se sentir tão bem, e de repente você está alegre. Antigamente eu achava bonito xingar. Vou te falar uma coisa aqui, não se ofenda não, mas o cearense xinga mais do que o mineiro. O cearense é um caba... Parece que quanto mais você gosta, o cearense gosta do outro, mais ele xinga o cara. Dois cearenses que se gostam encontrando é um problema. Ô, seu pi, pensa num cara para eu gostar, seu pi. Rapaz. Antigamente eu achava bonito xingar. Eu falava 10 palavras, em 10 palavras eu falava 12 palavras feias. Era terrível. Mas aí Jesus entrou na história. E aí a boca que bem diz não maldiz mais. Não é? E aí, querido, as coisas mudaram. E deixa eu te falar, eu não fiquei triste porque o meu linguajar mudou. Na verdade, eu fiquei feliz, porque o Evangelho nos leva a coisas mais excelentes. Você está entendendo? Então, Ele não vai te apresentar irrepreensível com tristeza. Poxa, que triste. Não posso fazer isso, não pode fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Na verdade, você pode tudo, querido. Você continua podendo fazer tudo que você quiser. Você está entendendo? Só que você descobriu algo melhor. Algo que vale a pena, como o apóstolo Paulo falou, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, ou seja, como estrume. Se você não souber o que é isso, eu também não vou falar. Então, querido, ele perdeu tudo, ele considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. E eu estou feliz, porque eu ganhei a Cristo. Tá, e o que você perdeu? O que eu perdi, não dá para comparar. Não tem como comparar. Sabe? Você anda num carrinho nacional, 1000 cilindradas. Duro que só. Aí de repente, você tem um acidente, bate, dá perca total, o seguro olha para você e fala assim, olha, infelizmente, nós não vamos poder te dar esse carro, porque teve um problema, nós temos um prazo para cumprir, e não tem o carro a pronta entrega, e nós não vamos poder um carro igual o seu, nós vamos ter que te dar uma Mercedes. Eu duvido que você vai ficar falando assim, que saudade do meu carrinho velho, 1000, duro, dirigindo aquela Mercedes lá, toda confortável. Pelo amor de Deus. Quando você ganha algo muito melhor, o que passou não quer nem saber mais, querido. Você está entendendo? Aleluia! Então Ele é poderoso para te apresentar irrepreensível. Agora, eu quero falar, irrepreensível perante o quê? Vamos colocar lá o texto? Irrepreensível perante a sua? Fala comigo, perante a sua glória. Perante a sua glória. Então, você vai estar irrepreensível, com alegria, e perante a glória de Deus. Sabe o que acontece quando a gente fica perante a glória de Deus? A gente é transformado. Porque a Bíblia diz que nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então o Senhor te guarda de tropeçar, te coloca irrepreensível pelo poder do sangue dEle, cheio de alegria, perante a glória dEle, para a glória dEle te transformar. O que mais que você quer, querido? Não tem mais o que querer. Vamos ler aqui 2 textos. O primeiro texto é Hebreus 9:13. Está no telão, está escrito assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que,
pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você está entendendo, querido? O sangue de Jesus é poderoso para purificar. Agora eu acho muito bonito esse negócio de purificar a nossa consciência de obras mortas. A transformação de Deus, querido, é em todo o seu ser, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. A sua mentalidade, o seu raciocínio, a sua maneira de ver as coisas mudam à medida que você está convivendo com a presença do Espírito de Deus. Amém, querido? Olha mais para frente, versículo 26. Está escrito assim: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Fala comigo, Jesus, fala assim com a sua mão, ó, aniquilou o pecado. O pecado não tem mais força sobre a sua vida se você está entregue a Jesus, querido. Jesus aniquilou o pecado. Amém? Vamos ler Colossenses 1:21, olha o que diz. E a vós outros que, também que outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O sangue de Jesus que te cobre, querido, vai apresentar você perante ele, santo, inculpável e irrepreensível. Uma pessoa um dia falou comigo assim: ô pastor, eu fui lá na igreja que o senhor pastoreou, eu achei tão estranho, porque eu sou acostumado a ver santos na igreja, eu não vi nenhum santo lá. Eu falei assim: você não olhou direito, ele tinha quase 600 santos lá. Olha para quem está do seu lado, fala com ele assim: e aí, meu santo? Aleluia! Por que você é santo? Você é santo pelos seus próprios méritos? Você é santo porque você é tão perfeitinho na sua própria força? Não, você é santo porque Jesus é santo, o sangue que Ele derramou é santo e você está em Cristo. E se Jesus é santo e você está com Ele, você está nele, Ele é santo, você é santo também. Você é santo em Cristo Jesus. Eu vou ler esse texto aqui, se eu conseguir ler sem pular, vai ser uma vitória. Romanos 8, de 1 em diante. Agora, fala comigo, agora. Agora, querido, agora em Cristo Jesus. Agora. No passado não era assim não, mas a minha vida agora está em Cristo. Então, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Deus é bom! Deus é bom! Por isso, querido, diz 2 Coríntios 5,16, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fala comigo, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não vamos olhar para a pessoa mais pelo passado dela, por aquilo que ela fez na sua carne.
Você está entendendo, querido? Nós não vamos. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu acho incorreto, porque lá perto da minha casa tem um homem lá, e hoje ele é diácono da igreja lá perto da minha casa. Só que eu conheço esse homem desde que ele era criança, e ele já matou uma pessoa, pastor, no passado dele. Como é que uma pessoa que matou uma pessoa hoje é diácono? Eu falei com ele assim: você tem um fósforo aí? Ele falou: não, por quê? Eu falei: nós precisamos de um fósforo. Ele falou: por quê? Eu falei: porque nós precisamos quebrar a Bíblia. Nós vamos queimar ela, rasgar ela e pôr fogo nela. Ele falou: que é isso, pastor? Eu falei: que é isso o quê? Ele falou: você vai queimar a Bíblia? Eu falei: eu vou. Porque quase toda ela foi escrita por homens que mataram outros homens. O grande profeta Samuel, matou com as próprias mãos. O rei Davi matou tanto que Deus nem deixou ele construir o templo, porque ele falou: sua mão está muito suja de sangue, deixa para o seu filho. Quase todo o Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Aquele apóstolo Paulo que estava segurando as roupas enquanto matavam Estevão. Aquele que arrastava os cristãos para a prisão. Alguns à prisão, alguns à morte e perseguição. Eu perguntei àquele irmão: você quer queimar a Bíblia? Ele falou: Deus me livre, pastor. Eu falei: então também não queime o irmão, não. Porque nós a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele errou muito no passado, eu errei muito no passado, você errou muito no passado, mas o seguinte: qual é a lista de pecado que foi levada para a cruz? E qual é a lista que ficou fora? Tem uma lista que ficou fora? Não. Então o pecado do seu irmão está lá. Ele foi lavado pelo sangue de Jesus, e se ele tiver bom testemunho, e se ele for um obreiro aprovado, querido, ele pode ser diácono, bispo, apóstolo, tudo que ele quiser, porque o maior dos títulos, que é filho de Deus, ele já tem. Amém, querido? O que eu quero te dizer? Que o sangue de Jesus, quando vem sobre a nossa vida, querido, nós vamos poder olhar para o diabo e falar assim: perdeu, playboy. Amém? Eu gosto demais de Romanos capítulo 6, que diz... Deixa eu ler. Romanos capítulo 6, eu vou abrir aqui. Eu vou ler Romanos capítulo 6, versículos 11 e versículo 12. Depois eu vou ler o versículo 14, tá bom? Romanos 6, 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por favor, bate o dedinho na sua cabeça e fala assim: ó, considerai-vos mortos para o pecado. Sabe, é considerar. Tem a ver com aquilo que você sabe, que você pensa, que você está raciocinando. Você deve se considerar uma pessoa morta para o pecado. Eu não vivo mais para o pecado. Para o pecado eu morri. Mas eu vivo para Deus em Cristo Jesus. E aí o versículo 12 continua dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Agora olha o 14. Eu amo o versículo 14. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha para quem está do seu lado e fala com essa pessoa: o pecado não terá domínio sobre você. Então, querido, a partir de hoje, se você está em Cristo Jesus, se a sua vida foi entregue verdadeiramente a Cristo Jesus, a partir de hoje, você nunca mais deve viver com medo do dia que você vai pecar de novo. Porque o pecado não tem domínio sobre aquele que está em Cristo.
Não tem. O sangue de Jesus é suficiente. Tudo que o diabo quer falar e fazer com você é te dar uma consciência de que você não consegue. Mas toda vez que o diabo falar, você lembra que ele é mentiroso. Se ele mandou você ir para a direita, é porque você deve ir para a esquerda. Se ele falou que você não consegue, é porque você consegue. Você consegue. Não, pastor, na minha força eu não consigo. Não falei que você consegue na sua força. Eu só falei que você consegue. E aí eu vou te contar só uma historinha e nós vamos terminar. Uma vez, tinha uma formiga muito aflita, porque ela comia demais. Ela era uma formiga bem gordinha. Então as formigas saíram para comer, e aí as formigas pegaram o trilho de volta para casa e foram embora, mas ela comia mais do que as outras, ela ficou lá comendo, e começou a chover. E aí começou a chover, ela se escondeu debaixo de uma folha, lá e ficou lá segurando, e aí depois que a chuva passou, ela falou, agora eu vou embora. E aí, quando ela estava indo embora, que ela chegou no caminho de casa, o rio onde ela passava tinha um galho, e a enchente veio e levou o galho embora. E ela falou, poxa vida, agora não tem mais, nunca mais eu posso voltar para casa. E aí ela fechou os olhos assim, fez uma oração bem rápida, a formiga orando, formiga nossa que está no céu. E aí, querido, justamente na hora que ela estava lá fazendo a oração dela, passou um elefante, e ela subiu no elefante e ficou lá em cima das costas do elefante. E o elefante ia atravessar o rio. E aí, querido, o elefante começou a atravessar o rio, e o rio foi ficando fundo, e o elefante estava quase sendo coberto pelo rio, e a formiga estava lá em cima da cabecinha dele. E aí o elefante andava, formava aquelas ondas assim, e ela ficava assim, as ondas lá, a formiga gritando de tanta onda que ela estava vendo, ela estava empolgada com aquele feito, e aí chegou do outro lado do rio, ela desceu do elefante, e sabe o que ela falou? Atravessei. Eu te pergunto, ela atravessou? Atravessou. Atravessou. Mas foi ela que fez o trabalho pesado? Não. Escuta o que eu vou te dizer. Existem situações na sua vida que você se acha incapaz de atravessar. Mas se você souber subir nos lombos da graça, e entender que Jesus já fez o trabalho pesado, você vai poder ficar descansado no que Ele está fazendo. E você vai poder chegar do outro lado e falar, atravessei. Mesmo sabendo que não foi você que fez o trabalho pesado, foi Ele que foi para a cruz, foi Ele que derramou o seu sangue, foi Ele que derramou sua misericórdia e amor sobre nós, mas Ele é tão misericordioso, bom e justo, que Ele vai lá, ganha a batalha e te dá a vitória. Esse é o Jesus que nós servimos. Nunca mais você deve andar com medo de cair, com medo de pecar. Há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar perante Ele, irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Esse é o Deus que nós servimos. Amém?